Queridos irmãos, mais um culto, mais uma oportunidade de estarmos juntos, falando da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele vem ministrando essa palavra no meu coração há pelo menos umas 2 semanas atrás. Mas como eu coloquei os pastores, para estar ministrando, a gente fica ali remoendo, por um tempo maior. Mas chegou a minha vez de falar a respeito. E eu quero falar a respeito disso. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 3, no versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Efésios, no capítulo 3, no versículo, perdão, eu falei versículo 1, não, no versículo 14. E eu te convido a prestar atenção a respeito desta palavra que nós iremos ler, porque eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, que para mim, Felipe, é uma das palavras mais difíceis de viver como cristão. Preste atenção nisso. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós vamos falar um pouquinho a respeito do amor de Deus. E se existe algo complexo, simples porém complexo, parece um negócio meio estranho, falar simples e complexo ao mesmo tempo, mas é o amor de Deus. Nós temos uma certa tendência, isso é do ser humano, é normal isso. Quando nós falamos de amor, nós olhamos e comparamos com a nossa vida natural, nas coisas nas quais nós achamos que amamos. E quando então falamos de amor de Deus, nós tendemos a espelhar a nossa relação humana com Deus e falar: isso é o amor de Deus. Muitas vezes você olha assim, o maior amor que você pode sentir talvez é da mãe para o filho. O do filho para a mãe, eu tenho lá minhas dúvidas, mas da mãe para o filho eu acredito que é o maior, porque gerou, carregou. Do pai também, quando fala mãe, é mãe e pai, tá bom? Vou me colocar aqui junto aqui. Talvez esse seja a maior expressão, ou talvez o maior sentimento a respeito de amor. Aí alguns vamos defender que o amor não é um sentimento, e aí começa a embolar tudo meio de campo. Então o que é o amor? E nós pegamos isso, a nossa relação humana, e comparamos e espelhamos na relação de paternidade de Deus conosco, e nós falamos: isso é o amor de Deus por nós. Mas eu quero te convidar nesta noite, se atentar à palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo ministre no teu coração, e que você desça um degrau a mais nessa noite, e que você possa compreender um pouquinho mais a respeito das riquezas do nosso Pai, aquilo que está oculto, aquilo que é secreto, e o Senhor tem revelado para nós, para que eu e você tenham uma vida abundante em Deus. Amém? Efésios, no capítulo 3, no versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Diga comigo: paternidade. É disso que ele está falando no versículo 15. Para quê? Versículo 16. Para quê? Segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, diga comigo, fortalecidos, com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habita pela fé nos vossos corações, a fim, estando arraigados e fundados em amor. Versículo 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Curva a tua cabeça neste momento. Você que gosta de anotar, você prepara o seu caderninho aí, mas eu te convido a fechar os teus olhos neste momento. Espírito Santo, ministre em nossos corações.
revele ao Pai a cada um algo peculiar, algo específico nas nossas vidas, que venhamos ser aperfeiçoados segundo a Tua vontade e o Teu querer, e venhamos, ó Pai, a atingir essa plenitude na qual nós acabamos de ler, segundo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, Efésios no capítulo 3, eu acredito que vocês já ouviram aquela expressão que Paulo fala: eu estou preso em Cristo, né? Eu estou amarrado a Cristo. E o que está acontecendo aqui é nesse capítulo que nós estamos falando. Depois, com o tempo, você leia na sua casa, hoje ainda se puder, leia, né, do versículo 1 ao versículo 21, leia com calma na sua casa, para que você possa entender todo o contexto, apesar que eu vou contar para você aqui. O culto não está sendo transmitido, está sendo gravado, mas amanhã essa mensagem estará disponível para vocês também, então vocês podem ouvir novamente e meditar na palavra de Deus. Isso é muito bom. Irmãos, o que acontece aqui? Paulo, ele está preso. Paulo já está em Roma. Paulo, ele já está lá, cativo, acorrentado. E aqui, ele faz uma... Na verdade, é como se fosse uma crítica, né? Porque ele fala assim: olha, eu estou preso, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele está querendo dizer aqui que ele não é prisioneiro de Nero, que está aprisionando ele fisicamente. Mas Paulo, ele não estava olhando segundo os olhos naturais, os nossos olhos, mas ele estava olhando numa ótica espiritual. E quando ele fala que ele é prisioneiro de Cristo, ele está se referindo ao chamado dele, no qual ele foi chamado como apóstolo para os gentios e não para os judeus. E aí ele vai continuar falando que ele fala: sou prisioneiro de Cristo por amor a vós. Está falando com os gentios. Por quê? Porque Paulo foi levantado para ser apóstolo dos gentios e não dos judeus. Então é disso que ele está falando aqui no início do capítulo. E aqui, esse capítulo é muito poderoso, porque para nós que somos os gentios, há algum judeu aqui? Para nós então que somos os gentios, um dos dois. Para nós aqui, podemos dizer que essa carta, este capítulo, é o que bate o carimbo sobre eu e você sermos filhos de Deus. Fala assim para o seu irmão: você tem direito de ser filho de Deus. Veja aqui, o início aqui desse capítulo, Paulo, ele está preso, escrevendo para os gentios, e ele fala assim: ei, foi-me dado algo que é um mistério, o mistério de Cristo. E esse mistério foi revelado a mim, para vocês. E aí ele vai falar o seguinte: que vocês gentios também foram agregados, ou foram adotados por Deus, e agora vocês são família de Deus. Aí ele fala o seguinte: vocês gentios, juntamente com os judeus, agora são um. E o nome de Cristo, o nome de Deus vai ser exaltado através disso. Por este motivo, por esta palavra, por este evangelho que Paulo estava pregando, Paulo então, ele foi preso. Preste atenção, quem mandou prender Paulo, quem fermentou ali, foi os próprios judeus. Foram aqueles que não queriam, de certa forma, dividir aquilo que Deus estava dando a todos. E aí Paulo é perseguido e Paulo é preso. Paulo, de novo, ele está sendo preso então, porque os judeus entregam Paulo para ser preso. Porque Paulo estava anunciando agora que já não é mais exclusivo do judeu, mas os gentios têm acesso. Versículo, Efésios capítulo 3, no versículo 6. Ao saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E isso gerou muita raiva, então Paulo estava preso nessa circunstância. Amém? Acompanha comigo, apenas o contexto. E aqui Paulo está escrevendo essa carta, irmãos, porque existe uma emergência. Preste atenção a respeito disso. Paulo está desesperado a respeito disso. Paulo, ele foi chamado para gritar que todos têm acesso ao Pai. Não é apenas de um grupo elitizado, não foi separado um grupo específico, mas Deus quer salvar a todos, e Ele está bradando, Ele está gritando para que todos sejam salvos. Talvez aqui, irmãos, quem é o gentio,
talvez, numa analogia, seria o desafortunado. Talvez o gentil aqui é aquele que pelo o olhar da religião, a ótica da religião, ele não é merecedor, ele não é da linhagem escolhida por Deus, porque os judeus é aquele escolhido, ele é o povo correto, que estava seguindo, vivendo segundo a lei. O gentil não. E aqui neste momento, Deus ele nivela tudo e traz todos para essa grande família. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que Deus mais uma vez desbanca toda a religiosidade, de uma vez por todas. E homens de Deus morreram por causa disso. Da mesma forma que muitas vezes nós acabamos sendo perseguidos por ter essa mesma visão de Paulo, por muitas religiões ou muitas denominações não falarem a respeito disso, falar que o evangelho é específico para aquele que está aqui e está de acordo com a sã doutrina. Mas a palavra do Senhor nos diz que os gentios, eles foram acolhidos e eles foram adotados. Eles não, novamente, eles não fizeram nada. Eu e você não merecemos nada, mas a palavra do Senhor diz que esse era um mistério, que não foi revelado aos profetas, mas foi liberado sobre os apóstolos. E os apóstolos fez com que a igreja liberasse a mesma palavra. Eu quero falar para você alguma coisa. Grite para as pessoas saibam, que as pessoas saibam que mesmo os desafortunados, mesmo aquele pelo qual a religião diz que não é filho, todos têm o direito de ser filhos, todos já são participantes e co-herdeiros de Cristo, das mesmas bênçãos, com a mesma intensidade, com o mesmo amor. O Pai ama a todos da mesma forma, isso é maravilhoso. Você pode dizer amém? E Paulo está desesperando, gritando essa mensagem, porque essa mensagem tinha que espalhar. E eu quero que você entenda agora, que até então não falei nada do que nós lemos, tá? Eu estou só contando o que está acontecendo um pouquinho antes ali. Agora então Paulo em cima disso, Paulo está desesperado porque, irmãos, entenda, mistério, como ele fala que era um mistério de Cristo, ele estava sendo revelado. Algo que estava oculto estava sendo revelado, e que precisava abrir os olhos. A palavra de Deus faz isso com você, faz isso comigo. Quando a palavra de Deus ela é pregada, o véu da religião, o véu da tradição, entenda a religião. Quando eu falo religião, apesar da palavra religião ser religado, religare no latim, que é o homem sendo ligado a Deus, a religião foi banalizada e a tradição se tornou a religião como se fosse uma denominação, tá bom? Entenda, quando eu falo religião, eu não estou falando de uma igreja física, mas a religião que você carrega. Eu estou falando de algo individual. Porque cada um de nós temos os nossos paradigmas, temos as nossas ideias a respeito de algumas coisas. E a palavra do Senhor, ela diz que nos liberta, ela nos transforma, ela tira isso de nós, ela desmancha isso. E Paulo ele estava fazendo mais uma vez isso, ele estava gritando para aqueles nos quais, ele não estava falando com os judeus aqui, mas estava falando com o gentio. Sabe para quem Paulo estava escrevendo? Paulo estava escrevendo para aqueles a quem a carta era destinada. E aqui nós entendemos o seguinte, que aqueles no qual eram herdeiros, eles mereciam, eles eram merecedores daquilo, eles não compreendiam a respeito da graça que foi liberada. Eles se sentiam menor em algum momento do que os judeus. Eles não se sentiam dignos de ser participante da mesa que já foi servida por Jesus. Eles não se sentiam dignos de somar a ceia, de ceiar o sangue de Cristo, a morte de Cristo, de ser coparticipante das mesmas promessas, porque em algum momento, lembra que eu estou falando de tradição, foi ensinado que eles não pertenciam a Deus. Talvez, irmão, você está aqui nessa noite, nesta condição de não se sentir parte do corpo de Cristo, não se sentir filho de alguma forma, porque a tradição, a religiosidade, os pecados, as marcas do passado, criou para você uma religião individual, no qual você colocou um padrão elevado, para que você possa alcançar a salvação em Cristo, mas a salvação é por crer no sangue de Jesus. E o Espírito Santo está revelando isso no teu coração, trazendo a luz da palavra, que todos nós temos direito de estar diante do Pai. É isso que Paulo está falando, é isso que Paulo está gritando. Paulo ele fala o seguinte: ei, não desanime, diga para o seu irmão, não desanime.
Porque ali os gentios já estavam meio amedrontados, porque Paulo estava preso a respeito desta palavra. Eles estavam com medo de ser perseguidos em seguida, mas Paulo manda lá: ei, não desanime, pois a minha aflição é a sua glória. O que eu estou levantando aqui, a palavra que eu estou pregando, é para que os seus olhos sejam abertos e vocês sejam participantes da mesa de Cristo. E Paulo, mais ousado ainda, Paulo agora ele começa a fazer uma oração. Ele começa a orar pelo gentio. Ele começa a fazer uma oração. Presta atenção, Paulo estava preso. Você não vai ver Paulo falando assim: Deus, me liberta daqui. Afinal eu fui pregar para o fulano lá, e olha a situação que eu estou, no corredor da morte, acorrentado, passando necessidade. Mas Paulo não fala isso, de forma alguma. Porque Paulo tinha uma convicção, que mesmo ele estando amarrado fisicamente, nada pode parar um adorador. A sua oração ninguém para, somente você pode calar a sua voz. Ninguém pode calar. Pastor, mas eu estou sem voz. A sua oração, aquilo que você libera diante de Deus, ninguém pode parar. E Paulo estava fisicamente limitado, mas Paulo libera uma palavra poderosa. E essa palavra, irmãos, essa oração que Paulo fala, são bases, como se fosse uma escada, para que eu e você atinja um nível determinado de amor. Que eu estou falando do amor de Deus. Porque muitas vezes quando nós falamos de amor de Deus, eu gosto de trazer uma ilustração da seguinte forma. Tem alguém que sabe nadar aqui? A gente sabe nadar no chuveiro ou num espaço de 2 metros, dá 2 pernadas e segura, né? Isso não é nadar, irmãos. Isso é se enganar, mentir para si mesmo. Mas nadar é nadar mesmo. Nadar, boiar, ficar lá. Eu fui na praia com a minha mãe, e minha mãe, mineira, ela atravessava rio assim, nadando no braçada, adolescente, para fugir dos homens que queriam pegar ela, para dar um trato nela. Ela fugia, ficava 3, 4 dias em cima da árvore, olhando a onça lá embaixo, lá no meio do mato lá, e ela dormia em cima da árvore, irmãos. É minha mãe. E eu fui na praia com ela. E é engraçado quando nós no interior vamos para a praia, né? A gente consegue se deliciar em meio metro de água, né? Nossa, gente. Eu acho que os caiçara ficam olhando para nós e falam assim: que coisa ridícula. Ela não é o Rômulo. O Rômulo é caiçara aqui. A gente senta na areia assim só para fazer ela afundar, né? A gente fica brincando mais na terra do que na água. Ou só acontece comigo essas coisas? A gente senta na beirada da água, a água vem, bate em nós, vai afundando, nossa, que diversão aquilo. Aí você fala: não, eu estou tomando sol. Toma sol aqui. Não, mas lá você vai para o mar, mas o mar do interior é isso, né? É meio metro de água. Bateu no umbigo aqui então, é perigo, né? Sinal de perigo. A gente já fica um pouco mais medo. Aí eu estou lá na praia com as crianças, um pouco então, estamos lá brincando, nesse mar imenso até meu umbigo. E minha mãe foi embora. Dá até aquela palpitação no nosso coração assim, e até o ponto de eu não conseguir enxergar mais. Mas eu posso falar que eu estava no mar, amém? Ela também estava no mar, amém? Está correto. A questão aqui é qual é a profundidade que eu estava e qual a profundidade que ela estava. O amor de Deus é da mesma forma. Talvez todos nós sentimos o amor de Deus, mas intensidades de forma diferente. Talvez você está com o dedinho do pé lá, estou no amor de Deus, e arrotando valentia. Aí o outro está lá, 3 quilômetros para dentro do mar, eu estou no amor de Deus. E muitas vezes você quer se equiparar com aquilo ali. Calma, irmão, segura a onda aí que o mar ele vai aumentando, vai ficando mais fundo. E o Senhor te chama para uma água mais funda hoje. Amém? Glória a Deus. Veja que aí, irmãos, ele começa a orar. Paulo, ele começa a orar. E no versículo 16 e no versículo 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, diga fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Irmãos,
dois princípios extremamente importantes. Quando Paulo começa a orar aqui, ele fala o seguinte: eu oro para que eles sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Diga comigo, o poder do Espírito Santo de Deus. Existe uma diferença entre poder e presença. Como assim, pastor? Presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, ele está em você. Ponto. O poder do Espírito Santo é a hora que o Espírito Santo manifesta através da tua vida. Ele te enche de ousadia e de intrepidez, e você começa a agir segundo o poder do Espírito Santo de Deus. O ministério de Jesus foi baseado no poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. E aqui Paulo fala a respeito do poder do Espírito Santo sobre o cristão. Ele fala assim: Senhor, que eles sejam fortalecidos pelo poder. Nós vamos ver isso na igreja de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, onde fala assim: ó, estejam reunidos, fiquem reunidos, até que do alto desça virtude, desça poder. E naquele momento desce poder sobre eles. Pedro então é tomado por esse poder de ousadia. Então o ministério de Pedro começa a partir daquele momento, porque é tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Preste atenção, eu não estou falando de orar em línguas. Não confunda orar em línguas com o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é a força do Espírito Santo sobre nós. Eu vi uma certa comparação a respeito disso, que parece ser forte, mas é que melhor encaixa aqui, que nós podemos falar. Eu vou inverter o papel aqui agora, apesar de não gostar de dar ênfase para Satanás, mas eu vou abrir uma parênteses aqui neste momento, só para que você possa entender. Existem pessoas que são perturbadas, né? Ela não está possuída, existe uma influência demoníaca, né? Propostas demoníacas, e a pessoa ela está num ambiente perturbado, ela está em situações constantes de perturbação, mas ela não está endemoniada. E existe o endemoniado, no qual o demônio possui o corpo daquela pessoa. Tudo bem? Presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Nós estamos aqui com a presença do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Ser possuído pelo Espírito Santo, irmãos, é outra coisa. O poder do Espírito Santo usando vocês, usando a vida do Felipe, é outra coisa. É a manifestação da glória de Deus. Nós vamos ver isso em Sansão. Mesmo com o cabelo cortado, desce sobre ele o poder do Espírito Santo, e ele tem a força então, pela última vez, e ali ele derruba onde ele estava. A palavra do Senhor diz que Davi, ele rasga como um pedaço de papel o leão, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aqui, veja que ele está falando do poder do Espírito Santo de Deus, o poder que te enche de ousadia, enche de intrepidez. E aí, segundo, irmãos, ele vai falar a respeito de que, para que Cristo habite em vós, para que Cristo habite em vossos corações. Aqui existe algo muito legal, porque em português, irmãos, é um idioma que acaba se perdendo muitas coisas do original da palavra de Deus. E a palavra habitar, ela tem dois significados. No grego, com o meu grego fluente aqui, vocês vão entender muito bem. Parakeoi e katakeol. Perfeito o grego meu. A diferença aqui, irmão, está no significado. Um deles está falando de habitar do forasteiro, o estadista, aquele no qual passa por um momento, está naquele lugar, com um viajante. Ele entra ali, eu estou naquela casa por um momento, depois eu saio. A pessoa que trabalha em São Paulo, ela vai todo dia e volta, né? Ela não fica fixo lá. Esse é um significado. O outro significado é aquele no qual chega e monta acampamento e fala assim: a partir de agora, esta é minha casa. Amém? E a palavra aqui, irmãos, que Paulo está falando, ele está falando exatamente de chegar e estabelecer perímetro, fazer morada em nós. Isso é poderoso, porque ele está falando assim: Senhor, eu oro para que eles recebam o poder dos céus, e eu oro para que o Espírito Santo faça morada neles, habite neles verdadeiramente. Paulo está falando de um nível a mais, para que eu e você venhamos entregar a nossa vida de uma vez por todas.
nós entendemos e cremos nisso, que o Espírito Santo, Ele é o Consolador, e muitas vezes nossa relação com Ele é para que Ele nos console, mas a nossa relação não é que Ele nos reine. Nos consolar, alguém é consolado na alegria, irmãos? Não, ninguém é consolado na alegria. Mas não é essa relação de Jesus conosco, Ele quer reinar. Preste atenção nisso, Ele quer reinar. Ele quer entrar e estabelecer na sua casa. Tem aquele louvor que nós cantamos, mude as coisas de lugar. É Ele chegar e Ele ser o rei, Ele ser o presidente, Ele não ser um convidado. Paulo, ele usa essa palavra para diferenciar o sentido da sua oração, uma oração específica, falando assim: Pai, que o Espírito, que Jesus habite neles. Presta atenção, aqui é muito sério, porque você fala assim: pastor, tudo bem, o que muda na minha vida a respeito disso? Não é possível Jesus habitar em vocês, irmãos, com algumas coisas. Porque Ele vai chegar e vai tirar as coisas do lugar. Tudo aquilo que não pertence a Ele, a palha, Ele vai queimar. E se você não permitir que Ele mova as coisas do lugar, irmãos, possivelmente Jesus, Ele está sendo um passageiro, um estadista na sua vida. 2 Coríntios no capítulo 6, no versículo 15, que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Sabe o que eu estou falando? Paulo normalmente está falando aqui, irmãos, não se mistura. Eu não estou falando de relacionamento pessoal, mas estou falando de caráter, de vida em Deus. Está falando da sua vida ser entregue a Deus verdadeiramente. Talvez nessa noite, irmãos, você precisa chamar o Espírito Santo para que Ele mude as coisas de lugar, para que Ele transforme verdadeiramente, para que Ele tire aquilo que não procede dEle. Porque senão nós vamos entrar num loop, irmãos, de frustração. Porque eu vivo baseado apenas na presença do Espírito Santo. Tudo bem, eu não quero sentir mais. Eu não permito que Jesus ele entre e mude as coisas do lugar. Eu até me simpatizo. Nós estamos vendo uma época de simpatizantes a respeito do Evangelho. As pessoas simpatizam com o Evangelho. Eu me simpatizo, mas não mexe em nada não, Jesus. Não mexe em nenhum copo. A oração de Paulo aqui, irmãos, é para que nós sejamos habitados por Cristo. Pastor, mas para que isso? Calma. Veja que eu falei que era uma escada. Ele está preparando você o poder ser habitado. Ele está preparando você para que você possa compreender o amor de Deus. Em segundo lugar, Paulo vai fazer uma oração de súplica por aprofundamento no amor fraternal. Aí a parte B do versículo 17 que nós acabamos de ler, a fim, eu vou ler inteiro, né, para que fique mais fácil para que você entenda, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Irmãos, é uma condição. Ele fala fundados e arraigados. Ele está falando de fundação, está falando de base. Arraigados, raízes profundas. E a fundação de um prédio bem estabelecida. E Mateus vai falar a respeito disso, que o prudente constrói a sua casa sobre a rocha, para que no dia da tempestade, a chuva não venha e desmonte todas as coisas. E aqui Paulo está falando que a vida do cristão, sabe por que Paulo está falando isso? Eu vou abrir um parênteses aqui, muito que talvez eu não falei ainda, eu acho que não falei. Porque quando Paulo, ele revela o mistério de junção de dois povos diferentes, ele sabia da necessidade que há em mim e em você, do amor. Porque é impossível nós se relacionarmos como cristãos, filhos de Deus, sem o amor de Deus. Porque fatalmente eu e você começaremos a enxergar coisas que não procedem da vontade de Deus. Nós vamos começar a enxergar segundo a nossa ótica. Isso é do ser humano. E aí nós começamos a olhar baseado no amor do Felipe.
Você baseado no seu amor. E aí você vai comparar o amor do Felipe com o amor seu e com falar que esses dois são diferentes um pouquinho com o amor de Deus. E vai virar uma bagunça no meio de campo. Então Paulo, sabendo disso, falou assim: Senhor, fortalece pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habite neles, transforme a casa. Para que então, neste momento, que essas duas coisas aconteceu, eles sejam fundamentados em amor. Tem se pregado muito sobre amor, irmãos. Eu particularmente, essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo. Paixão por almas. Mas se nós tentarmos fazer isso pelas nossas forças, você não suporta. Eu não suporto. Acredito, tem coisas que eu brigo com Deus. Eu falei: é sério mesmo, Deus? Eu preciso fazer? Porque eu tenho os meus paradigmas. Você tem os seus paradigmas. E se você tem essas paranoias de vez em quando na sua cabeça, significa que você é humano. Não é um robozinho programado. Mas, no momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, nós precisamos estar fundamentados neste amor. O que Paulo está falando é o seguinte: que eles estabeleçam a vida deles em amor. A sua vida, ela deve ser fundada em amor, não é em relacionamento, não é em amizade, mas é no amor de Cristo. Sabe por quê? Porque o amigo que está do seu lado, por mais que eu falo sobre relacionamento, por mais que eu incentive você a se relacionar, ele vai te frustrar. É ser humano. É humano, irmãos. Não se engane, vai te frustrar. Se a sua vida com Deus for baseada em relacionamento humano, a frustração, o tombo é muito grande. Quantas pessoas deixam de estar diante de Deus por causa de pessoas? Por causa de relacionamento pessoal? Pode ser que você está aqui e não concorde com muitas ideias do Felipe. E não precisa concordar com as minhas ideias. O que nós precisamos concordar é com a palavra de Deus, que ela é única, não tem duas versões da palavra de Deus. Ele é o caminho, ponto final. Não existe atalho, Jesus é o caminho. E Paulo está falando: que eles sejam, a vida deles cresçam em amor. A base seja o amor. A fundação seja o amor. Se não for o amor, irmãos, fatalmente, eu não sei quanto tempo você está em Deus, em Cristo, se nós não estivermos em amor, vai chegar aquele dia, irmãos, que você fala assim: pô, eu não quero mais esse negócio não. Vai chegar naquele dia quando se fala: olha, ore pelo seu irmão, abençoe o seu irmão. Você vai falar assim: que imagine, porque as suas fundações têm sido outras. Talvez as suas fundações se baseou em liturgias. Pastor, o que é liturgias? É como o culto acontece. Começa o culto, lê um versículo, canta uma música agitada, duas lentas. Faz a oferta, depois palavra. Se tiver dança, põe no meio ali. Outra liturgia, canta 3 hinos, aí tem um período de testemunho, e assim vai, e várias outras liturgias. Talvez a sua base cristã não foi a liturgia, mas foi uma denominação. Mas o que Paulo está falando não é isso, não é Apolo, não é Paulo, é Cristo. E é o amor de Cristo. Esta deve ser a minha e a sua base. Irmãos, eu não sei o quão profundo você está a respeito disso, ou quantas coisas você nessa noite precisa descartar. Imagine um latão de lixo do seu lado, irmãos, e conforme eu estou falando, vai jogando fora. Ixi, isso aqui tem que sair então. Opa. Porque, irmãos, Paulo, ele tinha um cuidado muito grande, e eu faço de Paulo as minhas palavras, para que você não venha se frustrar, para que você não venha se iludir, para que lá na frente você não venha falar que o evangelho foi injusto contigo, porque o evangelho, ele é leve, ele é suave, mas tem um preço. Não se iluda.
Mas e a graça, pastor? Eu não vou entrar nessa onda não, senão eu vou pegar outra linha aqui. Mas não se iluda. A minha e a sua vida como cristão, ela tem que ser fundada em amor. Mas não é a sua visão de amor, é a visão de Cristo de amor. Ele vai continuar. Já nem sei onde eu estou mais aqui. Glória a Deus. Versículo 18 e 19. Já contei 2 passos, certo? Me ajudem aí. Primeiro e segundo. O terceiro ponto. Entenda. Vamos fazer uma retrospectiva. Só para você acompanhar comigo. Você tem que gravar isso. A primeira parte ele fala assim: dê poder e Cristo habite neles. O segundo passo, para que eles possam então estar fundados em amor. Não tem como você estar fundado em amor sem o Espírito Santo e sem Cristo mudar as coisas de lugar. Entende isso? Escadinha. O terceiro passo agora. Essa fundação de amor, entenda que Paulo está falando em relação aqui, ó, amar o próximo. Fácil, não é, irmãos? Seja verdadeiro, sincero comigo. É fácil amar os irmãos, não é, irmão? É fácil, não é amar o pastor Felipe? Só o sangue do cordeiro. Só minha esposa. E olha aí lá. Porque no amor de Cristo, irmãos, não é fácil. Não tenha vergonha de falar, não, pastor, não é fácil. Não é fácil mesmo. Não é. E ele continua no versículo 18. Eu vou ler o 17, que parece que fica sem sentido aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade em conhecer o amor de Cristo. Paulo, ele foi muito ousado, porque Paulo agora falou assim: olha, ele já compreende isso, vocês estão dando esse passo. O terceiro passo agora é aonde muitos de nós se enganamos, que agora ele fala assim: conhecer o amor de Cristo. Podemos compreender, entendimento a respeito do amor de Cristo. Muitas vezes você vê Deus abençoando sua irmã e você não entende. Mas não é possível. Por que ele? Seja sincero, só eu fiz isso na vida? Você nunca fez isso de olhar e falar assim: não, a Débora, por que ela e não eu? Eu já fiz isso, irmão, Deus me perdoe. A pessoa chegou na igreja, a Mari, que é mais nova de nós, eu acho, entre nós. Aí ela, você, tá de brincadeira. Eu sou até líder. Você vai abençoar a Mari? Sou até pastor. Mais uma vez, pegadinha da natureza humana. Esse é o homem falando. Porque compreender o amor de Deus envolve relacionamento. Veja que ele coloca da seguinte forma: poderes perfeitamente compreender com todos os santos, com o corpo de Cristo. Uau, irmãos, parece que eu falo que Deus, o pastor Tiago pregou sobre, foi domingo passado que ele pregou sobre cores, não foi? De pintar as casas, não foi? Foi, domingo passado. Eu vejo que Deus, ele é muito criativo, irmãos. Porque ele falou assim: o ser humano sozinho não vai compreender na totalidade o amor de Cristo. Ele precisa do corpo, todos os santos, junto, o corpo de Cristo, um afiando o outro. Vira para o seu irmão, fala assim: me ajuda a conhecer o amor de Cristo. Sem esse irmão lindo, maravilhoso que está do seu lado, você é limitado. Sabe por quê? Novamente, pegadinha da sua mente. Você acha que está no caminho certo, mas você não está sendo afiado com ninguém.
Aí chega o seu irmão e fala assim, mas eu penso um pouquinho diferente. E aí nós começamos a fazer um GD e discutir a respeito da palavra de Deus. E nós começamos a ser afiados segundo a vontade de Deus. E nós começamos a compreender como Cristo ama as pessoas, como Deus age. E nós percebemos que Deus não age segundo as nossas vontades, segundo os nossos pensamentos. Porque nós colocamos algumas formas para Deus agir. Aí nós falamos assim, puxa, Deus fez diferente com eles, né? Puxa vida, eu jejuei 3 dias, orei, comi só pão e água. E minha bênção não chegou, o camarada nem jejuou, comeu picanha 3 dias. E ele já foi abençoado. Deus faz o dia dele, irmãos. Pronto, final. Para de só zoiudo na bênção do irmão. Nós estamos ao ponto do irmão não contar o segredo para o irmão não roubar o sonho do irmão. E entra em família, irmãos. Misericórdia, está repreendido em nome do Senhor Jesus um negócio desse. Uau! Irmãos, diga para o seu irmão, igreja, é para você memorizar isso, tá? Igreja, Paulo está falando assim, ei, agora, para que nós possamos compreender perfeitamente a profundidade, a altura, a largura, é o corpo de Cristo. E aqui, algo que me chama muita atenção, eu já preguei a respeito disso, que Paulo, ele cita, irmãos, como te falando de uma outra dimensão, ele está citando o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. Ele está falando assim de algo totalmente atípico, totalmente fora do mundo no qual eles estão vivendo. Ele está falando assim, ei, as riquezas do amor de Deus é tão insondáveis, é tão profunda, que isso talvez que nós julgamos ser amor humano, não tem nada a ver com o amor de Deus. Ele está falando assim, ei, nós precisamos entrar num mundo diferente, numa atmosfera diferente, numa quarta dimensão, no mundo espiritual, para compreender o amor de Cristo, porque humanamente nós somos tendenciosos a Deus agir da nossa forma, e Deus, Ele quer salvar a todos. Veja, o amor de Cristo, irmãos, é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Colossenses no capítulo 3, no versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cito, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ponto final. Ponto final, irmãos. É para todos. Sim. Mas qual é o critério? A gente quer colocar, mas tudo bem, é para todos, mas qual é o critério? Não há critério, é para todos. Cristo é para todos. Você está falando, pastor, que não precisa de mudança de vida? Eu não falei isso. Mudança de vida? Eu não falei isso, não. Falando, Cristo é para todos. Mas quem vai mudar o camarada é o Espírito Santo, não é força nem violência, é o poder do Espírito Santo. Não é você e não sou eu. Não é o manual da igreja que vai falar para você o que é pecado e o que não é. É o Espírito Santo de Deus. O amor de Cristo é suficiente cumprido para durar por toda a eternidade. O alfa e o ômega. O amor de Cristo é profundo o suficiente para alcançar o pecador mais degradado. Aquele no qual você julga, eu julgo, a religião julga, que não é possível alcançar. Isaías 53. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós seguimos as nossas vontades, mas Ele colocou sobre ele todo o pecado. O amor de Deus, ele é tão profundo que Ele alcança o perdido no mais fundo. Eu não sei se esse caso se enquadra a você. Eu não sei se você se enxerga num poço tão profundo, no qual você acha que o amor de Deus não alcança você. Mas a palavra do Senhor diz que alcança você lá no mais profundo. Irmãos, Ele me alcançou nas baladas, fumando, bebendo. Dentro da balada, o Espírito Santo falou assim, prega para ele. Eu falei, está de brincadeira comigo. É sério, é aqui mesmo. A luz piscava, escuro, claro, escuro, claro. Eu enxergava, enxergo, não enxergo, enxergo, não enxergo.
E o Espírito Santo falou assim: prega para ele. Eu falei: não, aqui não. O Espírito Santo falou assim: aqui não é o seu lugar. Irmão, se ele me alcançou lá, ele te alcança aqui. Ele te alcança onde você quiser, seja onde for. Profundeza do mar, no abismo, ele te alcança com amor. Oh, aleluia. E ele é suficientemente alto para levar esse pecador e conectar com o Pai. Isso, irmãos, é o amor de Cristo, que muitas vezes os meus olhos e os seus olhos não conseguem compreender. Então fica calmo, respira fundo e fala: Espírito Santo, nos batiza com esse amor. Que nós precisamos ser tomados por esse amor. Por essa é a igreja de Cristo. Foi isso que ele sonhou como igreja. Porque se não for para buscar o pecador, não faz sentido nós estarmos aqui. Por que nós estamos aqui? Qual o sentido de estarmos congregados se não for por amor àquele ainda que não alcançou Jesus? Aleluia. Aí, irmãos, ele vai concluir falando o seguinte: depois de tudo isso, para que eles possam ser, para que sejais preenchidos plenamente por Deus. Eles sejam completos em Deus. Novamente, eu caí nessa armadilha, irmãos, de achar que por conhecer a Bíblia, eu já estava num nível de maturidade. Não, irmão, isso não tem nada a ver com maturidade. Desculpa, irmãos. Desculpa. Não é isso. Porque a plenitude, ser maduro para Deus, não é não ter marca. Eu dei esse exemplo aqui num GD. Quando você vai lá comprar uma fruta e você pega lá uma maçã, nós fazemos isso muitas vezes. Eu faço. Muito difícil no mercado, mas quando eu vou olhar. Ela fala assim: pega tomate. Eu falo: meu Deus, como que escolhe tomate? Eu vou se está vermelho e se não tem casquinha. É assim que eu escolho tomate. Não sei como as mulheres fazem. Mas normalmente você vê lá, né, a maçã, o tomate, tudo marcadinho, risquinho. E muitas vezes a gente rejeita aquilo ali e fala: não, isso aqui não serve. O conceito de maduro nosso é diferente do conceito de maduro de Jesus. Porque maduro para Jesus é: você veio capotando, você veio sendo bicado pelos passarinhos, caiu, riscou, bater em você com um pedaço de pau lá, tentou derrubar você, mas não caiu, mas amadureceu e ficou com as marquinhas lá. Aquelas marcas, irmãos, não é doença, não é ferida, são cicatrizes do processo de amadurecimento. O processo de amadurecer em Cristo, de ser maduro em Cristo, é um processo de nós entendermos que é um processo de tombos, de quedas, de frustrações com o ser humano, de decepções com o pastor, de mágoas. Mas saber que em Cristo, fundados em amor, todos os dias Ele te renova, o poder do Espírito Santo vem sobre você, te enche de ousadia, você levanta, sacode o pó e vai em frente, prossigo para o alvo, crendo naquilo que me foi prometido, a coroa, o fim, a salvação, a eternidade. Talvez por causa de uma marquinha você fala assim: eu não posso. Talvez por causa das suas marcas você fala assim: eu não sirvo mais. Porque o maduro no seu conceito é o maduro nosso, humano. Mas o maduro de Deus não é isso. Ele fala: olha, depois de todo esse processo, eles possam ser plenos, completos em Deus. Irmãos, a oração de Paulo aqui era o seguinte: Senhor, o Senhor juntou um povo que se odeia. Estou traduzindo aqui, tá? Resumindo. Vai dar porrada. Vai dar ruim. Tenha misericórdia. Fortaleça eles, Senhor. E que eles conheçam o seu amor, porque sem o seu amor não vai dar certo.
Agora, se eles compreenderam o seu amor, foi cheio do Espírito Santo, agora junto eles vão compreender o amor de Cristo, e eles compreendendo o amor de Cristo, é natural, você vai gerar, aquele que está ligado na videira produz, gera fruto, não tem como. E nesse processo, você vai poder olhar para trás, ver as suas marcas, e essas marcas vai servir para ajudar outros que estão se chegando. Aí volta lá no ciclo, no começo do ciclo, essas pessoas que não se sentem amadas, essas pessoas que não se sentem filhos, e aí você fala, não, você é filho. Parece clichê eu falar que você é filho, porque nós somos filhos, né? Assim, tá virando clichê, pastor, não. Acredite. Essa palavra ela é poderosa. E eu falo isso para que eu e você tenhamos o nosso espírito de uma vez por todas. Temos isso em nossa mente, de uma vez por todas, que eu e você, todos os dias, precisamos nos aprofundar em amor de Cristo. Sem o amor de Cristo, não dá. Que amor é esse? Esse é o amor de Cristo por mim e por você. Quando você olha o seu passado, quando eu olho o meu passado, você deve se perguntar, Jesus, que amor é esse? Mas não é um amor de teoria, não é um amor que você recebe por frequentar 3 cultos na semana, não é um amor que você recebe por ser 20 anos convertido, é um amor que você recebe quando está disposto a receber poder do alto, e Jesus habitar em vocês, e vocês serem fundados em amor. E eu junto com você agora, nós iremos se afiar para compreender o amor de Cristo. E desta forma, nós gritarmos como Paulo tinha entendido esse amor de Cristo. E falar assim, ei, vocês merecem tudo o que eu tenho. Porque não é meu, é de Cristo. E todos nós somos ligados pelo amor de Cristo. Os seus erros, os seus defeitos, não limita quem você é. Entenda isso. Que você receba esse amor no teu espírito. Que você entenda que é um processo. Não tenta dar um pulo maior. Talvez você vai conversar com alguém. Isso acontece muito, irmãos. Eu converso com as pessoas. E eu vou fazer o que eu não quero fazer aqui. Eu não quero falar do Felipe. Mas muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, cara, como que você suporta isso? Como que você aguenta isso? Como você não vai fazer nada, você não vai falar nada? No meu mundo, o mundinho do Felipe, claro que, irmãos, eu já tinha pensado em todos os discursos. Mas a pergunta que eu faço é, segundo o amor de Jesus, o que eu devo fazer? Orar, abraçar, levantar, orar, abraçar, levantar. Mas pastor, você vai se machucar com isso. Paulo estava preso, passando necessidades, mas não deixou de gritar. Vocês têm o direito de ser filho de Deus. As suas circunstâncias não importam. As minhas vontades não importam. Mas que seja levantada essa bandeira. O amor de Cristo é para todos e é por todos. E a igreja, se ela entender o poder que há nela. Veja que eu pulei um versículo aqui que eu não quero entrar nesse ponto, que não vai dar tempo, mas Paulo fala, o mistério é que quando Deus une os dois, Ele quer que todas as potestades no mundo espiritual veja o que Deus está fazendo. Essas potestades não estão falando de demônio, está falando dos anjos. Eu imagino os anjos falando assim, mas agora Deus mudou tudo a sequência, agora não era só o judeu, agora eles, olha lá, eles são juntos. E o poder sendo liberado sobre a igreja. O poder que há na igreja. O poder liberado sobre mim e sobre você. Para impactar a sociedade. Para levar este amor a todos.
Diz que os anjos ficam doidos, falam, não é possível, olha o que eles estão fazendo. Acho que foi a pegadinha de Deus com eles, a dispensação da graça, que todos podem receber este amor. Eu faço da oração de Paulo a minha oração por vocês, que vocês recebam este amor. Pastor, eu quero esganar o fulano, estou com raiva do Beltrano, o cicrano então nem se fala. Joga fora, irmãos. Isso não procede de Deus. Isso não vai te levar para nenhum lugar. Você, na sua natureza, você sabe se você é uma pessoa rancorosa. Você sabe. Você conhece você melhor do que ninguém. Você sabe quem é você na sua essência. Tira Deus do circuito, tá bom? Quem é você sem Deus? Você sabe quem é você. Você sabe se Deus está mexendo nas coisas no lugar ou se você fica dando tapa. Não põe a mão aí. Você sabe, irmãos. Receba poder do alto. E que o Cristo habita em vós, estabelecendo morada em ti. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você.